Pai do Senhor, povo de Deus, venho aqui com mais um vídeo, Na verdade, estamos ainda com uma série sobre hermenêutica, algumas reflexões, mas nesse dia de hoje eu resolvi trazer um testemunho de fé, como eu cheguei até Jesus, de que maneira eu vim até a Cristo, conhecê-lo como único e suficiente Salvador. Peço que você deixe seu like, nos ajude comentando, se inscrevendo, para que este canal tenha mais e mais crescimento. Quero agradecer a cada um dos inscritos que tem se inscrevido, a cada um dos irmãos que tem compartilhado este trabalho, nos ajudado a divulgar a palavra do Senhor. Quero, neste momento, trazer uma reflexão no livro de João, no Evangelho de São João, capítulo de número 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos e amados irmãos em Cristo, simpatizantes da palavra, e ouvintes do Evangelho, a minha conversão ela se deu através de uma forma muito poderosa, porque Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar. Ainda na infância, eu adquiri algumas experiências com Deus. E uma delas foi quando eu estava muito enfermo, através de uma enfermidade chamada enxaqueca. Estava muito ruim quando um anjo do Senhor, eu às vezes falo muito pouco disso, mas um anjo do Senhor, eu estava deitado numa cama, diga-se de passagem, aquelas camas bem antigas, de mola, quando aquele ser apareceu para mim ali, eu via todo mundo conversando ali na sala, quando eu me encontrava ali deitado naquela cama. É uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Por isso que a palavra nos ensina que Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Então aquele ser apareceu, eu estava muito preocupado, porque aquela enfermidade ela judia muito de quem tem, só quem tem sabe das dores fortes de cabeça, o vômito que é muito intenso. Então ele chegou até a mim ainda muito jovem e sem falar, ele só olhou e eu entendi que ele estava dizendo para que eu não me preocupasse, não me preocupasse, porque aquela enfermidade iria passar. Então, cresci com essa experiência, nunca me esqueci daquele detalhe. Aos 12 anos de idade, jogava bola, ali no campinho perto da escola, e lá havia uma igreja próxima. E eu me lembro que na faixa de 12 para 14 anos, aquelas senhorinhas do cabelo branco, diga-se de passagem, uma mulher de Deus, porém eu não conhecia muito as irmãs, não tinha experiência com o povo evangélico, porque cresci no catolicismo, cresci professando a fé católica. E aquela irmã, eu me lembro como se fosse hoje, ela passando por mim, quando eu fui pegar a bola ali próximo da igreja, ela olhou para mim e disse que Deus tinha uma grande obra na minha vida, que um dia eu ainda ia ser pastor de igreja e iria levar a palavra para muitos lugares. Então, foi outra experiência que eu tive com Deus, e ali não dei muita ligança. Confesso que eu não tinha experiência nenhuma com o povo evangélico e não dei muita ligança às palavras daquela mulher. Porém, foram ditas e foram proferidas a mim, eu acredito que foi
o próprio Deus ali que direcionou aquela irmã, porque ela veio até a mim, olhou nos meus olhos, fitando nos meus olhos com muita sinceridade, né? Eu senti algo diferente dentro do meu corpo, quando senti queimar, quando ela disse exatamente assim, que Deus tinha uma grande obra, que eu iria ainda ser pastor de igreja e queria levar a palavra para muitos lugares e muitas pessoas. Então, passa-se um tempo, né? Chega a juventude, a gente começa, né, a andar, a não querer saber de Deus, porque nós, como seres humanos, somos assim, só se lembramos que há um Deus quando estamos passando momentos difíceis. Então, casei, minha esposa era afastada do Evangelho e eu nunca tinha, né, entrado numa igreja evangélica, eu nunca tinha ido a nenhum lugar onde tivesse culto, mas ela sempre falava que ela era afastada, né? Mas eu não dava ligança porque, na verdade, eu tinha raiva do povo evangélico. Eu comecei a ter raiva porque não conseguia ser igual, não sei porque eu tinha raiva, se era a luz do povo evangélico. Sei que eu cresci tendo raiva, né? Eu não gostava muito nem de falar, de me trocar palavras com o evangélico. Mas passa-se o tempo e fui acometido de uma enfermidade, né? Quando minha esposa falou que havia um Jesus que podia curar, um Jesus que podia reverter a situação. Só que, diga-se de passagem, eu sempre questionei, porque eu dizia, né, na minha mente, que os pastores, eles pagavam. Na minha incredulidade, eu dizia exatamente assim, que os pastores pagavam as pessoas para dizer que estavam doentes e fingiam estar orando, né? E as pessoas ali eram curadas. Eu tinha isso na minha mente, né? Por a minha incredulidade, por não acreditar que havia-se sim uma cura, eu fiquei desta maneira, né? E ali eu também duvidava a respeito das pessoas que estavam endemoniadas. Novamente, eu sempre dizia que as pessoas eram pagas para fazer aquele teatro, aquela cena, como muitas pessoas, talvez você que está ouvindo esse testemunho, talvez já pensaram ou talvez ainda pense desta maneira. Então, quando eu fui acometido de uma enfermidade, que minha esposa me convidou pela primeira vez, eu entrei dentro de uma igreja, quando aquela mulher que estava trazendo uma palavra, ela ali traz uma revelação da parte de Deus, eu senti algo diferente dentro de mim, né? Algo poderoso quando ela revelou a respeito da minha pessoa, e eu já saí naquele dia de posse de vitória, né? Mas ainda muito incrédulo, ainda muito testificando a respeito das coisas de Deus. E uma irmã que levava sempre a palavra ali na casa, né, da mãe da minha esposa, da minha sogra, ela sempre se empenhava em levar a palavra, quando eu também tinha raiva dessa irmã, muita raiva mesmo. E era uma raiva que não tinha como disfarçar, era notório a raiva que eu tinha daquela irmã. Até um dia, né, que Deus usou ela para a minha vida e ali fui impactado pela palavra. Quando minha esposa aceitou, eu ali no mesmo dia não aguentei e levantei a mão naquele momento. Não sei como, mas quando me deparei, a minha mão já estava levantada, me rendendo a Jesus como Salvador. Mas, mesmo assim, ainda no meu coração, né,
que aquelas curas, elas não existiam, aqueles demônios a qual era ministrado, eles também não existiam. Fiquei um bom tempo ainda, né? Novo na fé, mas sem nenhum tipo de experiência nessa parte, até o momento que o Senhor, Ele começou a me usar pela infinita misericórdia, com muitas maravilhas, com muitos sinais, com muitas curas poderosas, né? Os demônios, as pessoas vinham e a gente fazia oração, Deus me direcionava a orar, as pessoas caíam possessas, né? Eu comecei mais a buscar, comecei a acreditar naquilo que eu não acreditava. Eu comecei a ver que realmente era real, que realmente existia um reino das trevas, que realmente existe um reino que não é o reino de Deus, é o reino do inimigo, né? Quando orava, aquelas pessoas começavam a cair endemoniadas, a ficar possessas, e ali, sem nenhum tipo de combinação, né? Deus me mostrando que tudo era real, naquilo que eu mais duvidei, naquilo que eu mais testificava, é a área que Deus mais tem me usado pela infinita misericórdia dele, né? Curas como pessoas voltar a falar, voltar a andar, curas como pessoas lançar caroço fora, né? Pessoas lançar trabalhos de maldição fora, tudo que eu testificava, hoje eu vejo, né, que tudo verdadeiramente é real. Na área que eu mais duvidava, é a área que o Senhor mais tem me usado pela infinita misericórdia. Pessoas que chegam diagnosticadas, como já houve, né, um osso quebrado, eu orar pela misericórdia e o osso voltar, se emendar na hora, de uma forma instantânea. Isso tudo para a glória de Deus. Quantos milagres, né? Eu não já observei pela misericórdia do Senhor. Então, hoje eu conheço a verdade através da palavra e do nome de Jesus. É o nome que pode ser usado, que pode expulsar toda maldição, todo demônio, toda enfermidade. Não há nada, né, que não caia por terra quando a gente proclamamos ao nome de Jesus. Então, tudo aquilo que eu mais duvidava é as áreas que Deus mais me usa pela misericórdia dele. Não porque sou merecedor, não porque tenho mérito ou tenho crédito, não, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A palavra de Deus nos ensina que esses sinais seguirão aos que creem no nome de Jesus. Então, talvez você esteja no mesmo barco que um dia eu estive. Talvez você seja incrédulo, talvez você é evangélico e ainda é incrédulo a respeito das obras do Senhor. Talvez você nem seja evangélico, mas você seja incrédulo a respeito dos milagres que podem ser realizados, né? Me lembro de um tempo que eu estava passando uma das maiores dificuldades da minha vida financeira, uma das maiores dificuldades, né, no relacionamento e também de saúde dentro da minha casa, para que eu viesse a ganhar, né, mais autoridade do Senhor. Eu tinha que vencer estes obstáculos que Deus permitiu sobre a minha vida, a ponto que as coisas estavam faltando, a despensa estava vazia, né? Estava demorando para me receber o salário, quando ali alguém chegou
e colocou uma cesta básica, entregou à minha esposa, né? Sentiu de entregar a ela. Então, observei que Deus é o Deus de providência, né? Minha filha, que estava enferma, mesmo nessa época, ali, com praticamente 40 graus de febre, ela já estava se engasgando com a própria saliva, com o próprio vômito. Quando eu já sem força, eu me lembro que o Senhor tinha falado que iria me dar muita autoridade para repreender todas as enfermidades. E quando eu me deitei no chão em lágrimas e não tive forças para posicionar a mão sobre ela, e de onde eu estava caído, prostrado, chorando, eu estendi a minha mão e disse: Senhor, que não seja a minha mão, seja a tua mão sobre ela. E a criança voltou ao normal, né? De uma forma instantânea, imediata. Deus, Ele ainda faz grandes milagres, grandes prodígios, né? Hoje, pela infinita misericórdia, a gente é pastor de igreja, né? Dirige uma igreja e também tem levado a palavra de Deus se cumprindo. O que aquela irmãzinha ali do coque, aquela senhorinha do cabelo grisalho, né? Falou para mim naquele dia. A palavra de Deus, ela é fiel, se cumprindo o que o anjo do Senhor falou ainda na minha infância, com aproximadamente 8 anos de idade, né? Quando ele falou que eu não deveria se preocupar, né? E eu senti que ele estava falando que Deus era na minha vida, ou seja, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Queridos e amadas irmãs em Cristo, e você que está ouvindo esta palavra, Deus ainda faz grandes maravilhas, grandes coisas. Eu não tenho como contar esse testemunho completo, né? Leva muito tempo, mas de uma coisa eu te digo: Deus é capaz de converter o coração de pedra em coração de carne. O coração incrédulo, Deus é capaz de transformar e fazer um vaso novo nas suas mãos. Assim como Saulo, que perseguia aos nossos irmãos do passado, que levava carta para matar e julgar os nossos irmãos, e Deus pegou ele e fez um vaso de honra, né? Quando o Senhor falou que era para ele um vaso na mão dele. Então assim fui eu, incrédulo, não acreditava. Assim foi eu, né? Alguém a qual as pessoas, quando eu me converti, disse que eu não durava nem 3 meses no Evangelho. Hoje já tenho praticamente 10 anos já nessa jornada, nessa caminhada. Graças a Deus, nunca me afastei, nunca saí dos caminhos do Senhor. Lutas vêm, mas o Senhor está sempre segurando na nossa mão. Casamento restaurado para a glória de Deus, né? Ter uma família abençoada na presença do Senhor, que nós trabalhamos para Cristo, fazendo a vontade dele e a obra do Senhor, né? Então só tenho a agradecer a Deus por ter convertido o meu coração, como a palavra se cumpriu na minha vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Me libertou da incredulidade, me libertou da dúvida, me libertou de toda, de toda idolatria, me libertou de tudo a qual eu não conhecia, né? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te dar livramento, que Deus venha fazer na tua vida grandes coisas, não só na sua, mas também eu profetizo na sua família, que a mão de Deus vai estar sobre a tua casa em nome de Jesus. Receba essa palavra, se inscreva no canal e nós estaremos trazendo, mais orações
pela sua família. Estaremos apresentando no monte e também em vídeos aqui vamos fazer oração. Eu tenho certeza que Deus vai libertar a tua família, o teu filho do álcool, das drogas, vai libertar o teu esposo, vai libertar, este aprisionamento espiritual que este seu parente está passando. Se inscreva, deixa o like, o comentário e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém?